Na Grécia Antiga, o filósofo Sócrates declarou a famosa declaração que não valia a pena viver uma vida não examinada. Solicitado a resumir a que todos os mandamentos filosóficos poderiam ser reduzidos, ele simplesmente respondeu: conheça a si mesmo. Conhecer a si mesmo tem um prestígio extraordinário em nossa cultura e foi enquadrado literalmente como o significado do sentido da vida. E é claro que isso se parece quando se ouve altamente plausível, mas tão plausível que vale a pena fazer algumas perguntas. Por que o autoconhecimento é um bem tão prestigioso? Quais são os perigos que acompanham a falta de autoconhecimento? E o que de fato precisamos saber sobre nós mesmos? Como aprendemos essas coisas? E por que o autoconhecimento é difícil de alcançar? Quando falamos em autoconhecimento, estamos nos referindo a um tipo particular de conhecimento, geralmente de tipo emocional ou psicológico, a 1 milhão de coisas que você poderia saber sobre si mesmo. E nesse vídeo vamos trazer algumas opções. Em que dia da semana você nasceu? Você conseguiu pegar alguma coisa entre o indicador e o polegar quando tinha 5 meses de idade? Você é mais introvertido ou extrovertido? Como o relacionamento com seu pai influencia nas suas ambições profissionais? Que tipo de pessoa você é? Que gosta de fazer piquenique de manhã ou à tarde? A maioria de nós reconheceria que vale a pena conhecer as questões 3 e 4. Outros, nem tanto. Em outras palavras, nem tudo que podemos saber sobre nós mesmos é tão importante para descobrir. Nesse vídeo vamos nos concentrar nas áreas de autoconhecimento que mais importam na sua vida. As áreas relacionadas com o núcleo psicológico interno do seu próprio eu. As principais partes do autoconhecimento, nas quais vamos discutir, serão por que tipo de pessoa você se sente, de uma forma característica, mais atraído no amor. Que padrão difícil de comportamento você é vítima nos seus próprios relacionamentos? Quais são seus talentos no trabalho? Que problemas você tem em relação ao sucesso e ao fracasso? Como está um feedback sobre você mesmo? O que você faz quando fica furioso com a vida? Que tipo de gosto você tem? Você consegue separar suas emoções passageiras baseadas no corpo e seus pensamentos mais racionais? Se você tiver respostas sólidas para todas essas perguntas, poderá falar de si mesmo como alguém com um grau adequado de autoconhecimento. Mas por que o autoconhecimento é tão importante? O autoconhecimento é importante por uma razão central, porque ele nos oferece um caminho para maior felicidade e realização. A falta dele deixa você aberto a acidentes e ambições equivocadas. Unidos do tipo certo de autoconhecimento, temos maiores chances de evitar erros, principalmente no trato com as outras pessoas e na formulação das nossas escolhas na nossa vida. Vamos citar alguns exemplos de áreas de sua vida onde o autoconhecimento é importante. No amor, por exemplo, sem autoconhecimento, todos os tipos de problemas podem ocorrer. Escolhemos os parceiros errados, tentando nos reunir com as pessoas que realmente não nos agradam, porque não entendemos as nossas próprias necessidades. Quando procuramos um parceiro ou uma parceira pela primeira vez, os requisitos que apresentamos são frequentemente coloridos por uma bela impressão sentimental e fora da realidade. Diremos que realmente queremos encontrar alguém que seja gentil ou que seja divertido de estar com ela e que ela seja também atraente a ponto de uma aventura. Não é que tais desejos estejam errados ou sejam errados, apenas não são suficientemente precisos na sua compreensão daquilo que nós, em particular, necessitamos para ter uma oportunidade de ser feliz. Ou, mais precisamente, não sermos consistentemente miseráveis. Todos nós somos loucos de maneiras muito particulares. Somos distintos, neuróticos, desequilibrados, muitas vezes imaturos, mas não conhecemos bem os detalhes porque ninguém nos incentiva muito a descobrir essas coisas. Uma tarefa que é considerada urgente e primária de qualquer amante é, portanto, compreender as maneiras específicas pelas quais eles estão loucos.
É claro que eles precisam atualizar sobre suas neuroses individuais. Todos têm que compreender de onde vêm esses fenômenos, o que os obrigam a fazer essas coisas. E o mais importante, que tipo de pessoas os provocam ou talvez os amenizam. Uma boa parceria não é tanto aquela entre duas pessoas que são psicologicamente saudáveis. Não há muitas dessas pessoas no planeta, mas sim entre duas pessoas dementes que tiveram habilidades ou sorte de encontrar uma acomodação consciente e não ameaçadora entre as suas insanidades relativas. A própria ideia de que não podemos ser muito difíceis nos leva à ideia de que deveríamos disparar um alarme em qualquer ponto em potencial. A questão é saber onde estão os problemas. Talvez tenhamos uma tendência de ficar furiosos quando alguém discorda de nós, ou que só podemos relaxar quando estamos trabalhando, ou sejamos um pouco complicados em relação à intimidade depois do sexo, ou nunca fui tão bom o suficiente em explicar o que acontece quando estou preocupado, ou quando estamos preocupados. São esses tipos de questões que, ao longo de décadas, criaram catástrofes e que, portanto, precisamos conhecer com bastante antecedência. Dessa forma, procuramos pessoas que estejam de uma forma ótima concebidas para resistir tudo que somos. E uma pergunta padrão a qualquer jantar antecipado deveria ser simplesmente: como você fica quando está bravo? O problema é que o conhecimento das nossas próprias neuroses não é fácil de obter. Pode levar anos e situações das quais não tivemos experiência. Antes do casamento, raramente estamos envolvidos em dinâmicas que espelham de uma forma adequada nossos distúrbios. Sempre que relacionamentos mais casuais ameaçam revelar o nosso lado difícil da nossa própria natureza, tendemos a culpar o parceiro e simplesmente encerrar o dia. Quanto aos amigos, de uma forma previsível, eles não se importam o suficiente conosco para ter qualquer motivo para investigar o nosso verdadeiro eu. Eles só querem, é claro, uma boa noite de diversão. Portanto, ficamos cegos para os lados estranhos da nossa própria natureza. Sozinhos, quando estamos furiosos, não gritamos, pois não há ninguém para ouvir, e portanto ignoramos a verdadeira e preocupante força da capacidade da nossa fúria. Ou trabalhamos o tempo todo sem entender, porque não há ninguém te chamando para jantar. Como usamos o trabalho de forma maníaca para ganhar uma sensação de controle sobre a nossa própria vida, esquecemos de todas as outras coisas. E como poderíamos causar um inferno se alguém tentasse nos impedir? À noite, tudo que temos consciência é de que seria doce abraçar alguém, mas não temos oportunidade de enfrentar o nosso lado, que evita a intimidade, e que começaria a nos deixar frios e estranhos se alguma vez sentíssemos essas coisas. Ou, se pensar de outra forma, se agíssemos assim, estaríamos profundamente comprometidos com alguém. Um dos maiores privilégios de estar sozinho é a nossa ilusão de que, na verdade, somos uma pessoa fácil de conviver. Com um nível tão baixo dessa compreensão dos nossos próprios personagens, não é de admirar que estejamos em posição de saber quem deveremos procurar. Repetimos padrões prejudiciais desde a infância, sempre nos apegando a pessoas que vão nos trazer algum desconforto, de uma maneira familiar, mas dolorosa. Acreditamos que buscamos a felicidade no amor, mas as coisas não são tão simples assim. O que às vezes parece que realmente procuramos é a familiaridade, o que pode muito bem complicar qualquer plano que possamos ter para a nossa própria felicidade. Recriamos nas relações adultas alguns dos sentimentos que reconhecemos na nossa própria infância. Foi quando crianças que conhecemos e entendemos o que significa o amor. Mas, infelizmente, as lições que aprendemos podem não ser tão simples. O amor que conhecemos quando crianças pode ter vindo entrelaçado com outras dinâmicas menos agradáveis. Ser controlado, se sentir humilhado, ser abandonado, nunca se comunicar, enfim, sofrer. Como adultos, podemos então rejeitar certos candidatos saudáveis que encontramos pelo caminho, não porque eles estejam errados, mas precisamente porque são de uma forma demasiada equilibrados. São maduros,
compreensivos, confiáveis. E essa série de coisas justas parece estranha, quase que opressiva. Em vez disso, recorremos a candidatos pelos quais nosso inconsciente é atraído. Não porque essas pessoas nos agradam, mas porque vão nos trazer sofrimento de maneiras familiares. Nos reunimos com pessoas erradas porque as pessoas certas se sentem erradas e merecidas, porque não temos experiências de saúde, porque, em última análise, não associamos ser amados como nos sentir satisfeitos. Não conseguimos explicar os nossos sentimentos aos nossos parceiros, porque não nos compreendemos de uma forma suficientemente bem. Representamos nossos sentimentos em vez de expressá-los, muitas vezes com efeitos destrutivos. Quebramos a porta em vez de explicar que estamos loucos de raiva. Não temos consciência dos efeitos das nossas palavras sobre as outras pessoas. Não percebemos quantas vezes dizemos coisas críticas a todos eles. Não podemos antecipar ou sinalizar os nossos sentimentos. Quando começamos a ficar entusiasmados e a falar rápido demais, devemos saber que é hora de dar uma volta, esquecer um pouco aquilo. Caso contrário, corremos o risco de haver uma explosão dentro da nossa própria cabeça. Projetamos, isso é, respondemos aos acontecimentos do aqui e do agora, de acordo com os padrões estabelecidos na nossa própria infância. Na nossa cabeça, nossos parceiros se misturam com outras pessoas da história, da nossa história emocional. Uma mãe humilhante, um pai distante e muitas outras coisas. Somos governados pelo passado. Velhos hábitos infelizes se mantêm. Não vemos o que está acontecendo e por isso não podemos fazer nada a respeito. Há muito que podemos fazer quando as pessoas forem capazes de nos dizer o que há de problemático nelas mesmas. Não precisamos que as pessoas não tenham problemas, precisamos que as pessoas sejam capazes de explicar onde estão os problemas. Temos apenas alguns anos para encontrar uma resposta convincente sobre o que queremos fazer de nossa vida. Então, onde quer que estejamos nos projetando dentro do nosso pensamento, temos de saltar para um emprego, para ter dinheiro suficiente para sobreviver, ou simplesmente satisfazer as exigências da sociedade pela nossa produtividade. Sem autoconhecimento, somos de uma forma demasiada vagos quanto às nossas próprias ambições. Não sabemos o que fazer das nossas vidas. E por que o dinheiro tende a ser uma prioridade tão urgente? Nos trancamos numa jaula, da qual leva décadas para sairmos dela. Somos modestos demais, perdemos oportunidades, não sabemos do que somos realmente capazes. Somos ambiciosos demais, não sabemos o que não deveríamos tentar. Nos falta uma noção clara das nossas limitações, desperdiçando anos tentando fazer algo para o qual não estamos preparados. Não compreendemos como somos funcionários ou chefes difíceis. Podemos, entre outros problemas, ser loucamente defensivos, ou resistentes a confiar em alguém, ou ansiosos demais para agradar alguém. Não percebemos nossas atitudes ocultas em relação ao sucesso e ao fracasso. Pode ser que nos vejamos de uma forma errada, como não trabalhados para papéis maiores, ou quando as coisas começam a correr bem, ficamos loucamente propensos a cometer um erro. Talvez estejamos inconscientemente tentando evitar a rivalidade com um dos pais ou talvez com seu irmão. A dinâmica familiar tem uma influência enorme e é claro que atrapalha na eficácia com que atuamos no trabalho. Sem autoconhecimento, somos em geral um risco de estar por perto. Não percebemos o efeito que tendemos a causar nas outras pessoas. Sem querer, podemos parecer arrogantes ou frios, ou que tendem a chamar a atenção, ou que de uma forma desnecessária sejamos tímidos e hesitantes, ou que ficaremos furiosos de maneiras perigosas. Podemos ser vítimas de uma solidão desnecessária, não entender o que realmente precisamos e o que nos torna difíceis de conhecer, dificuldades de empatia, não reconhecer as partes mais vulneráveis ou perturbadoras de si mesmo. Isso significa se ver como sendo outras pessoas de maneiras cruciais. É difícil compreender as partes mais profundas dos outros, sem primeiro
nos conhecermos, ou sem primeiro nos explorarmos. A maior parte daquilo em que gastamos dinheiro é um palpite sobre o que vai nos fazer feliz. Mas sem autoconhecimento teremos dificuldade em descobrir a relação entre o que compramos e como nos sentimos depois disso. Férias e viagens vão nos deixar decepcionados. Compras impulsivas logo estarão lamentadas. Seremos vítimas da moda. Sem nos conhecermos, ficaremos à mercê daquilo que a sociedade de consumo nos diz para querer. Podemos nos tornar snobs de uma forma inadvertida, gostando das coisas porque os outros gostam, e não por razões pessoais mais profundas. O autoconhecimento sempre foi algo muito importante, mas agora é mais do que nunca. Isso é resultado do progresso político e social, quando a vida era muito mais limitada pela tradição, pela hierarquia social rígida e pelos códigos de conduta rigorosos. Havia menos necessidade de autoconhecimento para orientar as nossas próprias ações. Agora, se quisermos explorar a independência e a liberdade que nos foram oferecidas no amor, no trabalho, na vida social, há ainda mais motivos para nos conhecermos a tempo. Mas por que é tão difícil obter autoconhecimento? Pagamos um preço alto pela falta de autoconhecimento. Então, por que ele está em falta? Por que é difícil para nós nos conhecermos dessa maneira? Não é a preguiça ou a estupidez que explica essas coisas? Não existem várias fragilidades cognitivas que são enormes, que tornam difíceis, em termos certos, os tipos de percepção sobre nós mesmos? Existem 7 razões pelas quais o autoconhecimento é complicado para criaturas com o tipo de mente que temos hoje em dia. E um deles é o eu, o inconsciente. Os seres humanos evoluíram para criaturas cujas mentes estão divididas em processos conscientes e inconscientes. A digestão do almoço é inconsciente. Refletir sobre o que você gostaria de fazer no final de semana é consciente. A razão para essa divisão é a largura da banda. Simplesmente não conseguimos lidar com situações se tudo que fizéssemos tivesse que ser filtrado pela mente consciente. Além disso, começamos como crianças, com grandes dificuldades em relação à autoconsciência. A natureza nos estruturou de modo que a autoconsciência chega muito mais tarde. Basta estudar como são as crianças para saber que a consciência de si é uma evolução muito tardia do seu próprio caráter. Em geral, podemos argumentar que sofremos porque uma parte excessiva da forma como nos comportamos acontece no inconsciente, quando nos beneficiamos de uma autocompreensão mais próxima do que está acontecendo. O equilíbrio padrão entre consciente e inconsciente tende a ser errado. Somos incentivados a deixar que muito de quem somos aconteça no inconsciente. De modo geral, precisamos fazer esforços heróicos para corrigir o desequilíbrio e trazer mais das nossas vidas para o reino consciente. Uma segunda coisa seria a mente emocional e racional. Uma maneira tradicional de conhecer nossas mentes é que há uma pequena parte racional e uma parte emocional muito maior e muito mais dominante. Platão comparou a parte racional a um grupo de cavalos selvagens, arrastando a mente consciente. Hoje em dia, os neurocientistas falam sobre 3 partes do cérebro: o reptiliano, o límbico e o neocórtex. O reptiliano é, como o nome indica, o mais antigo e o mais primitivo. Ele está interessado na nossa sobrevivência básica e responde imediatamente, de forma instintiva, inconscientemente e de forma bastante agressiva e destrutiva. É o que acontece se um leão te surpreender na selva. A parte límbica do cérebro, um desenvolvimento posterior, preocupa-se com as emoções e memórias. O neocórtex, um desenvolvimento muito mais tardio, é onde reside as nossas faculdades de raciocínio superior. Não precisamos aceitar a terminologia precisa para compreender a tendência. Grande parte de nossas vidas é dominada por respostas automáticas, excessivamente emocionais e distorcidas por parte das partes inferiores da nossa própria mente. E só de uma forma ocasional podemos esperar obter uma perspectiva racional através das nossas faculdades superiores. Número 3 seria a resistência freudiana. No entanto, não é apenas o caso de as coisas ficarem conscientes por acidente. Foi a grande perspicácia de Freud que eles permanecem inconscientes devido a um escrúpulo da nossa parte. Nas suas palavras, uma resistência extraordinária a tornar consciente,
grande parte do material inconsciente. O inconsciente contém desejos e sentimentos que desafiam de uma forma profunda uma visão mais confortável de nós mesmos. E nós podemos descobrir, é claro, se nos conhecermos melhor, que nos sentimos atraídos por um gênero diferente, que temos ambições profissionais bastante diferentes daquela que a sociedade espera de nós. Portanto, resistimos. E resistimos a descobrir muito sobre nós mesmos em muitas áreas. E é claro que isso destrói a paz que tem dentro de nós a curto prazo. Isso de que estamos viciados. Mas é claro que para Freud pagamos um preço alto por isso. A paz a curto prazo é instável. E para usar outra palavra sua, neurótica. E impede dos benefícios da honestidade a longo prazo, sobre os aspectos da nossa própria identidade. Muitas vezes dizemos sobre os pensamentos, é mais seguro não ir para lá, simplesmente deixando de lado sentimentos e ideias. Resistência significa que estamos escapando da humilhação. E essa humilhação inclui admitir apetites e desejos específicos por alguém, especialmente quando eles estão em desacordo com o que gostaríamos de ser, ou como os outros querem que sejamos. Reduzimos nosso sofrimento imediato, mas o custo é que não podemos almejar de uma forma adequada o que realmente nos faria ou nos deixaria feliz. Outra coisa seria outras pessoas não nos dirão. Existem muitos aspectos da nossa própria identidade que é simplesmente difícil de viver, ou simplesmente difícil de ver sem a ajuda de outra pessoa. Precisamos que as outras pessoas sejam nossos espelhos, e dessa forma realimentamos seus insights e suas próprias perspectivas sobre as partes evasivas e difíceis de ver em nós mesmos. No entanto, obter dados de outras pessoas é um processo um pouco confiável. Muitas pessoas se dão ao trabalho de realizar a árdua tarefa de nos dar um feedback sobre a nossa vida. Ou simplesmente eles não gostam muito de nós e, portanto, não podem ser incomodados. Ou gostam muito de nós e não querem nos incomodar. Nossos amigos muitas vezes são muito educados. Boas intenções os levam a guardar para si suas observações menos agradáveis sobre a gente. Nossos inimigos têm muito a nos dizer. Nem sempre são das pessoas que gostamos que veem certos aspectos de nós com mais clareza. Pode ser que alguém com quem estamos em desacordo e que tenha a noção mais aguçada do que está indo, ou de como você está agindo dentro do seu próprio caráter. E uma maneira de explicar isso seria um exemplo para isso, seria se decepcionar as pessoas depois de um longo período parecendo seguir seus planos. Simplesmente deixar ela de lado e ignorá-la. Outra maneira muito irritante é ficar em cima do muro. Mas provavelmente você não será bom em compartilhar sua sabedoria com a gente. Ou compartilhar sua sabedoria com as outras pessoas. Essas pessoas, sendo inimigas, não se darão ao trabalho. Ou simplesmente vai te rejeitar com um tipo de insulto que vai te deixar na defensiva. E também fechado para aspectos mais rápidos, embutido em suas duras avaliações de si mesmo. Muitos pedaços de autoconhecimento só vêm através da experiência. Pense em você mesmo como uma forma de biscoito. Só se pressionando contra a massa da vida é que conseguimos ver que forma realmente temos. O autoconhecimento, portanto, não é algo que podemos fazer sempre de uma forma isolada, nos afastando do mundo para olhar para dentro de nós mesmos. Adquirimos conhecimento de forma dinâmica, experimentando coisas e colidindo com outras coisas, o que sempre traz um risco e é claro que leva muito tempo. Nas carreiras, por exemplo, não podemos saber o que queremos fazer de nossas vidas simplesmente fazendo essa pergunta. Precisamos ir ao local de trabalho e experimentar as coisas. Precisamos passar uma semana no escritório ou ir encontrar alguém no serviço diplomático. São várias opções. O autoconhecimento só pode evoluir a partir do diálogo com o mundo. Somos fatalmente vagos sobre as coisas. Nossos pensamentos sobre muitas coisas são marcadas antes de tudo pela imprecisão. Nossos músculos intelectuais são por natureza bastante fracos. Nossas reações iniciais às coisas são frequentemente da ordem de yin e yang. Pronunciamos sentimentos pró ou contra em relação a algo, mas temos dificuldade em dizer mais. E simplesmente dizemos coisas como: eu quero ser criativo, eu detesto grandes negócios, estou me sentindo mal, ele me incomoda.
Esses relatos podem ser verdadeiros, mas são itens de alta qualidade em termos de autoconhecimento. Eles não são precisos o suficiente para te ajudar a orientar na sua própria ação. Não é que eles estejam errados, o problema é que são muito vagos. Eles não entendem qual é o real problema. Eles circulam no grande território geral, mas não pousam em nenhum lugar específico. Este não é um problema pessoal, ele é universal. E os primeiros relatórios das nossas mentes conscientes são terrivelmente vagos por natureza e necessitam de uma análise sustentada. A introspecção tem pouco prestígio e é desconhecida. Introspecção é o nome que damos ao estudo minucioso dos sentimentos e ideias de alguém. Infelizmente, não goza de grande prestígio em nossa sociedade. Raramente somos encorajados a desempacotar nossos pensamentos. A noção do que significa conversar com um amigo raramente inclui tentar progredir na compreensão dos sentimentos. A psicoterapia, o principal campo de análise de si mesmo, interessa em apenas 1% da população. Parte do aumento do autoconhecimento de uma sociedade é ajudar a tornar a ideia de introspecção um pouco mais glamourosa. E deve ser considerado um conceito muito plausível para passar um fim de semana ou organizar um jantar. Como obter mais autoconhecimento? E em que áreas? Não somos muito flexíveis. Quando se trata de nos apaixonar, temos tipos, existem padrões. Cada um de nós tende a ter um tipo característico de pessoa que procuramos. Um modelo mais ou menos superficial do tipo de pessoa que achamos muito atraente. O modelo é altamente individual. Mas se pudéssemos abrir a cabeça das pessoas, poderíamos encontrar coisas como o tipo B, cabelos curtos, frequentemente desgrenhados, reservados, mais intensos, danadinho. Ou o tipo sereno, calmo, sereno, livre de angústia. Ou talvez o tipo atrevido, saltitante, despretensioso, livre. Estamos acostumados a ver nossos tipos em termos de aspectos positivos. Mas na verdade todo tipo também traz pontos negativos. As pessoas que tendemos a procurar podem ser atraentes para nós, não apenas por alguns motivos muito agradáveis, mas também por trazerem consigo algum tipo especial de problema ou dificuldade a que somos especialmente propensos. A maioria de nós está envolvida na compulsão de repetir tipos de sofrimento em nossas vidas pessoais, normalmente baseadas em sofrimento da primeira infância. Colocamos os mesmos modelos em termos mais sombrios. E pode acontecer que alguém se sinta atraído por uma pessoa caótica, egoísta e vulcânica, que parece estar sempre prestes a perder a paciência e nunca chega na hora certa. Alguém que fica preso em si mesmo é um pouco deprimido. Ou sereno, uma pessoa infantil com poucas habilidades de autossugestão, que precisa de muitos cuidados. Precisamos de autoconhecimento no amor, porque somos muito propensos a repetir padrões prejudiciais. Saímos de um relacionamento na esperança de deixar para trás um determinado conjunto de problemas. E esses problemas vamos encontrar novamente no próximo relacionamento. Esses padrões normalmente derivam de experiências infantis, em que o amor estava misturado a vários tipos de sofrimento. O pai, cuja atenção e carinho, que desejamos também, ficava muitas vezes aborrecido. O aborrecido, desde então, revelou-se desesperadamente interessante para uma parte de nós. A mãe que amávamos estava muitas vezes preocupada e sempre saindo para fazer coisas mais emocionantes, enquanto nos deixava para trás. Nosso parceiro está em um trabalho muito estressante e não liga com frequência. Agora, quando buscamos carinho e proximidade, procuramos coisas bastante negativas e até prejudiciais, pois aprendemos a pensar que é assim que funciona o amor. Não percebemos isso. Então o padrão continua guiando o nosso comportamento de maneira infeliz. A teoria psicanalista da compulsão à repetição significa que você também está sendo atraído por algo problemático, como por exemplo, eles são bastante mandões, eles são críticos, eles são de alguma forma bastante inadequados e precisam de ajuda, eles estão agitados e irritados. Autoconhecimento significa, antes de tudo, ver o padrão. Significa compreender os aspectos negativos do tipo de pessoa com quem tendemos a nos envolver. Culturalmente somos resistentes a esse tipo de autoconhecimento.
Não estamos acostumados com a noção de que podemos ser atraídos pelas pessoas por motivos ruins. E, no entanto, eu quero dizer, odeio quando as pessoas não ouvem, ou realmente não gosto de indivíduos que são irritados e que são agitados. E claro que isso é verdade, não gostamos quando as pessoas se comportam dessa maneira. E muitas vezes acabamos com eles. Vamos fazer um pequeno exercício mental. Pense em uma celebridade ou um ator que você acha atraente. Pode ser ator, pode ser atriz. Quais são algumas das coisas boas que você acha atraente nele ou nela? Quais podem ser as más razões pelas quais você se sente atraído por eles? Quais são os lados difíceis das pessoas por quem você se sente realmente atraído? Esboce um tipo que você considere atraente. Coloque na sua mente. Crie uma imagem mental disso. Quais são as más razões pelas quais você acha esse tipo de pessoa atraente? Quais foram as consequências da sua vida? Adquirir autoconhecimento sobre aspectos mais sombrios do próprio padrão de atração nos permite ser mais estratégicos. Ao procurar um novo relacionamento, perceba que o apelo emocional não é, de uma forma necessária para nós, o melhor guia para saber com quem poderíamos ter um bom relacionamento. Se perceber numa fase muito anterior com alguém que está cometendo esse erro e reconhecer que isso é um erro. Aceite que não devemos simplesmente culpar a outra pessoa por certas características irritantes. Elas podem estar em nós mesmos, como distância ou ser irritado demais. Podemos admitir que isso foi parte do que nos atraiu àquela pessoa. Isso nos ajuda a identificar o tipo de maturidade que vai entrar como uma compensação necessária se você se sente atraído por pessoas bastante críticas. E dessa forma você não poderá culpá-las por serem críticas, pois isso pode ser uma característica sua. As nossas mentes têm uma forte tendência natural para a projeção. E é claro que isso é elaborar uma resposta a uma situação atual a partir das sugestões incompletas, recorrendo a uma dinâmica criada no nosso passado e o indicativo dos nossos próprios interesses, os nossos impulsos e as nossas preocupações inconscientes. Dê uma olhada nessa imagem que eu estou te mostrando, que parece como parte de um famoso teste de projeção. Se você perguntar o que está acontecendo aqui, todos nós poderíamos ver ou ler coisas diferentes nessa imagem. E as pessoas, é claro, poderiam dizer coisas como: são pai e filho chorando juntos por uma perda compartilhada. Talvez tenham ouvido falar que um amigo de família morreu. É um gerente em processo de demissão, mais por tristeza do que por raiva, de um jovem funcionário muito insatisfatório. Sinto que algo obsceno está acontecendo fora da cela. Está em um mictório público, o homem mais velho está olhando para o pênis do mais novo e o deixando muito envergonhado. Uma coisa que sabemos realmente é que a imagem não mostra realmente nenhuma dessas coisas. É simplesmente uma imagem ambígua. A imagem mostra simplesmente dois homens vestidos de maneira bastante formal, um deles um pouco mais velho. A elaboração vem de quem olha para ela e a forma como elaboram as coisas que pensam a respeito. Isso é projeção. E nós não fazemos isso apenas com imagens. A mesma coisa acontece com as pessoas. Nos relacionamentos, a projeção entra em ação quando há situações ambíguas. A resposta às críticas é formada na infância. É tarefa de todos os pais criticar os seus filhos. E claro, te dar más notícias sobre os seus desejos e planos. Mas é claro que, evidentemente, há diferentes formas de fazer isso. O melhor tipo de crítica deixa a criança com a sensação de que a crítica é local, mas que continua amada e adorada. Além disso, a situação é que todos cometam erro, principalmente os pais, e que a crítica seja um aspecto bem intencionado e de forma alguma ameaçadora para a própria vida cotidiana da criança. Mas também há cenários em que a criança é criticada e ninguém percebe que a crítica é muito profunda e que pode causar problemas no futuro. Não há nenhuma sugestão de que seja apenas uma crítica limitada. A criança é vítima da crença de que não vale nada. Ao longo da vida adulta, a menor crítica pode trazer de volta ou trazer à tona essa perspectiva. O que você aprendeu sobre crítica na sua infância? Como a sua mãe e seu pai fez você se sentir quando te criticaram?
ao pensar em aspirações, esperanças e no que seria bom fazer, há uma tendência muito forte em você acabar dizendo coisas como quero ajudar as outras pessoas, ou quero ser criativo, ou quero fazer algo que importe. As declarações, é claro, podem ser muito verdadeiras e os sentimentos, é claro, que são admiráveis. O problema com eles é que são vagos. Eles não apontam em nenhuma direção específica, não orientam a ação, nem fazem muito para ajudar a tomar uma decisão. A imprecisão é um sinal da dificuldade que temos em relação ao nosso próprio autoconhecimento. Mostra que, em algum aspecto importante da vida, ainda não nos conhecemos muito bem. Como podemos melhorar o autoconhecimento em torno das ambições? Existem muitos obstáculos para ter um bom desempenho no trabalho, conseguir o tipo de parceiro que achamos que merecemos. Ao assumir o controle de nossas vidas financeiras e também criativas, competição de rivais capazes, espaço insuficiente no topo, preconceito, talentos limitados. Existem muitas coisas, mas algumas das barreiras mais sérias ao sucesso vêm de dentro da nossa própria cabeça ou de nossas próprias cabeças. Sofremos de atitudes problemáticas em relação ao sucesso. Somos impedidos pela ansiedade em relação ao sucesso. E essas ansiedades significam que não estamos apenas buscando o sucesso. Sem perceber, também investimos bastante em aspectos de fracasso. O sucesso deixa você com inveja. Eles vão pensar que estou me exibindo, me destacando. Eu realmente não quero ser alvo da inveja alheia. É melhor ficar à margem das coisas. É um feudalismo interno. Há tipos de pessoas que podem ter sucesso e fazer grandes coisas do mundo. Infelizmente, não sou um deles. Coisas assim simplesmente não acontecem com pessoas como eu. Existe também o perigo do investimento excessivo na ideia de sucesso. É natural querer se sair bem no trabalho, mas a carreira pode ser o imã para as outras esperanças que não pertencem realmente a essa área. E você passa a acreditar que as coisas correm bem em termos de carreira ou dinheiro, e muitos outros problemas também serão envolvidos. É uma linha de pensamento fortemente incentivada pela sociedade contemporânea. As atitudes meritocráticas convidam ao pensamento enganoso de que seu desempenho no trabalho é uma medida do seu valor global. A publicidade projeta de uma forma incansável a ideia de que qualidades psicológicas como amizade, bons relacionamentos, serenidade e senso de diversão estão ligados à prosperidade financeira e, portanto, ao sucesso profissional. Esses tipos de pensamento não passam de uma forma explícita por nossas cabeças, mas a reflexão sobre o nosso comportamento pode indicar que agimos como acreditamos em coisas tais como: se eu tiver sucesso no trabalho, merecerei ser amado. Vou parar de me sentir solitário quando conseguir essas coisas. As férias serão ótimas se permanecermos no luxo. Status elevado significa felicidade. Uma vez que tais crenças tenham sido explicitadas, elas podem ser postas à prova. Por exemplo, outras pessoas podem ter sucesso, mas eu não. É verdade? Se autoexamine como uma declaração em tribunal. Que evidências apoiam essas coisas que estão na sua cabeça? Quais são as coisas que poderiam ser ditas a seu favor? Algumas pessoas nascem com sorte? Isso não pode estar certo? O talento é distribuído de forma desigual? É verdade, mas muitas das pessoas que você considera bem-sucedidas não são mais talentosas que você. Existem preconceitos que favorecem uns e prejudicam as outras pessoas. É claro que existem, sim, mas normalmente apenas até certo ponto. Eles não são decisivos. Quando se trata de outras pessoas, somos todos como leitores de mentes. Os leitores de mentes surpreendem seus clientes, contando histórias sobre suas vidas. Você teve uma briga com seus pais recentemente. Você era próximo de um irmão quando era criança. Mas nos últimos anos, vocês se separaram. E isso, é claro, que te deixa triste. E o visitante fica se perguntando: como é que souberam disso sobre mim? Deve ser algo mágico. Às vezes, eles podem até nos dizer em minutos coisas que levamos anos para descobrir sobre nós mesmos.
Eles poderão notar que reagimos de uma forma defensiva quando mencionamos os nossos pais, como se sentíssemos que estávamos prestes a ser acusados de alguma coisa, embora essa característica seja algo que relutamos em reconhecer em nós mesmos. Uma consequência é que achamos difícil compreender como as outras pessoas nos veem. A lacuna entre as duas coisas é o ponto de vista dos outros. E é claro que ele é rico, e é ricamente cômico. A pomposidade, por exemplo, ocorre quando alguém não consegue ver que outras pessoas não compartilham de sua opinião elevada sobre seus próprios méritos. Uma conclusão, para terminar esse vídeo, seria o que a pessoa sábia acaba sabendo sobre si mesma. É claro que o que os indivíduos sabem é específico sobre ele, ou o que você sabe é específico sobre você. Mas ainda assim podemos identificar o tipo de coisa que todas as pessoas sabem. Se alguém ganhasse muito autoconhecimento, isso se manifestaria em seu comportamento? Como o autoconhecimento impactaria em sua vida? Ou impactaria em suas vidas? O autoconhecimento não é tanto um conjunto de afirmações pelas quais alguém concorda. Pelo contrário, é um conjunto de capacidades para lidar melhor com as próprias necessidades e fraquezas. E, em geral, ser melhor no manejo de si mesmo. A pessoa sábia é autoconsciente. Estaríamos muito propensos a culpar os outros pelos seus problemas. Eles ficariam chateados, ficariam incomodados, ficariam ansiosos. E as coisas, é claro, que dariam errado. Mas o autoconhecimento admite toda a extensão da responsabilidade. Dessa forma, o aborrecimento não é canalizado para a raiva da pessoa errada, que não é realmente culpada. Provavelmente você ficaria menos frustrado no trabalho. Não é que tenha um emprego perfeito. Eles se conhecem bem o suficiente para procurar o tipo de trabalho que possam realizar sua vida de uma forma confortável. Esse trabalho não iria te pressionar de uma forma desnecessária para que você possa progredir. Essas pessoas conseguem lidar muito bem com as críticas, por isso não ficam excessivamente ansiosos em um ambiente competitivo. Eles entrariam em pânico um pouco menos. O pânico é causado pelo medo e principalmente o medo psicológico. E claro, não físico. Medo da humilhação, da rejeição ou talvez do tédio. Um grande autoconhecimento diminui esses medos. Essas pessoas que se autoconhecessem estariam menos propensas à inveja, porque a inveja muitas vezes vem de não saber exatamente o que você realmente precisa. Essas pessoas não se preocupariam tanto com o dinheiro, isso porque elas estariam mais atentas ao que realmente importa para eles. São menos propensos a gastos por impulso, eles são melhores em economizar. Eles podem ter paixões, eles não se projetam de uma forma descontrolada nos outros e, portanto, são menos propensos a supor que um estranho, visto num trem ou numa mesa ao lado, seja sua alma gêmea ideal. As pessoas que têm autoconhecimento são bons em pedir desculpas, em parte porque percebem que às vezes são muito irritantes, mesmo que de uma forma involuntária, e não percebem que está fazendo isso para os outros. Eles podem refletir sobre o fato de que podem estar errados, sem se preocupar em ficar na defensiva. Eles tendem a ser bons conservadores, porque estão atentos à razão pela qual fazem as coisas como fazem, e não se limitam a afirmar o que pensam. Eles também demoram a presumir que os outros pensam de uma forma automática como eles. Eles podem se identificar amplamente com diferentes tipos de pessoas, porque podem captar muitos aspectos diferentes de suas próprias experiências em diferentes fases da vida. Muito obrigado por assistir esse vídeo, sejam todos sempre bem-vindos ao nosso canal Simples e Direto. Um abraço e até a próxima.